Eu quero que você imagine por um momento que você começou a investir no meio dos anos 90. O mundo está totalmente eufórico com a criação da internet e da sua possível capilarização para o mundo. Tem empresas surgindo a todo momento, invenções acontecendo o tempo todo, e você está descobrindo algo que pode revolucionar a vida humana nos próximos anos. E você, como recém-investidor, está comprando ações dessas empresas que têm .com no nome. E elas estão crescendo assustadoramente nos últimos anos. E em 4 meses você conseguiu valorizações que nunca conseguiu antes na tua vida. Vamos dizer que passaram 2 anos e você tem retornos aproximados de 40% ao ano investindo nessas empresas. Investir agora para você nunca foi tão fácil e os retornos parecem até óbvios. E essa invenção é tão revolucionária que não tem mais volta. O mundo não vai viver sem internet mais. Então essas empresas elas tendem a crescer muito mais nos próximos anos. E você se percebe durante o final de semana fazendo planos com o dinheiro que já ganhou e projetando as mesmas rentabilidades para os próximos anos. E fazendo planos com esse dinheiro também. Você até chega a achar que é um gênio dos investimentos. E está fazendo comparações e tua carteira está rendendo até mais que a do Warren Buffett nos últimos 3 ou 4 anos. Até que chegou o ano de 2000. Toda aquela euforia, aquelas tardes projetando seu futuro, toda aquela certeza que as empresas iam explodir que você estava investindo, vai se esfarelando ao longo das tuas mãos. O mercado cai, aí cai mais, e você começa a duvidar se realmente essas empresas são boas. Você se lembra de todo o estudo que você fez por trás dessas empresas, então decidiu não vender, se mantém firme. E o mercado não para de cair. Você já conversa com os amigos, teus amigos estão todos cabisbaixos, você vai trabalhar sem vontade nenhuma e só fica pensando em quanto perdeu antes de dormir. Bom, eu pude resumir o que aconteceu com talvez 80%, 90% dos investidores americanos nos anos 2000. Foi uma queda nas bolsas de valores em pontos pouco antes vista nos mercados americanos. Quando a bolha estourou, o Nasdaq, que é o índice, caiu quase 80%. Imagine agora as empresas, caíram 90%, 95%, 98%. E essas empresas caíram tanto que apenas 48% dessas empresas que tinham ligação com a internet conseguiram sobreviver a essa época. Milhares de investidores perderam milhões de dólares num piscar de olhos. E mesmo muitos vendo o exagero no preço de várias empresas, poucos investidores trabalhavam com seguro nesse momento. Bom, até hoje, na verdade, tem dados que mostram que menos de 1% dos investidores se protegem para esse tipo de evento. E são eles que geralmente mudam de patamar financeiro nesse momento, porque eles ganham dinheiro com a queda dos ativos. Mas o maior benefício, eu acredito que nem seja esse. O maior benefício é a oportunidade de poder comprar ativos a preços extremamente descontados. Assim como o mercado exagera para cima, ele exagera para baixo também. Eu não sou nenhum cavaleiro do apocalipse, eu tenho grande parte da minha carteira investida nesse momento, né? Quem é membro sabe disso. Mas a questão é que a loucura, na minha visão, está em estar investido e não ter nenhum tipo de seguro para esse momento. Só que diferente do que alguns falam, para mim, crashes são eventos normais de mercado. Não são comuns, mas são normais. Todo excesso ele gera essa necessidade de correção. Só que quanto maior o excesso, maior essa correção vai vir. E a questão principal é que geralmente o crash ele vem junto com o desespero das pessoas. Então ele acontece de uma forma muito rápida e muito acelerada. E a questão é, nos meus vídeos eu mostro diversas situações que estão super problemáticas nos dias de hoje, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê o mercado imobiliário americano complicado, mercado de crédito privado, endividamento dos governos, entre outras coisas. Mas hoje eu quero falar sobre a famosa bolha da IA. Bom, não cabe a mim dizer se a gente está ou não numa bolha, mas o que eu gosto de fazer são paralelos com outros momentos e a partir daí a gente comparar os dias de hoje. E para fazer essa comparação, eu quero comparar hoje exatamente com o momento que eu falei no início do vídeo, a bolha.com, que se deu no início dos anos 2000. Assim, como
era falado naquela época que a internet ia revolucionar o mundo, fala-se agora a mesma coisa da inteligência artificial. E a parte mais louca é que a internet realmente revolucionou o mundo. Foi a maior transformação dos últimos anos. Ela foi tudo o que imaginaram que seria e às vezes mais ainda. E a inteligência artificial tem uma possibilidade muito parecida com essa. Ela tem uma capacidade de transformação gigante também. Mas mesmo assim, o excesso de confiança e o hype criaram uma das maiores bolhas da história. Então vamos lá, vamos buscar ligar esses acontecimentos com os dias atuais. Uma das coisas que eu mais ouço nos dias de hoje é que hoje é muito diferente. Mas eu acredito que sempre é assim. Sempre falam que dessa vez é diferente, dessa vez as empresas estão em outro patamar, que a gente está próximo de uma oportunidade única na vida com os investimentos. Para mim, os caminhos vão acabar sendo idênticos ao que já aconteceram. Talvez realmente a gente tenha uma oportunidade única, mas para mim essa oportunidade única ela vai vir logo depois que aconteceu o crash. Parece que toda geração precisa acreditar que encontrou uma nova era, e isso leva inevitavelmente a uma bolha financeira. Bom, mas vamos lá então. Será que dessa vez realmente é diferente? Antes de entrar nos detalhes, eu quero falar aqui sobre o que você pode fazer para se beneficiar de todo esse caos quando ele acontecer. Como eu falei antes, menos de 1% dos investidores sabem proteger a carteira e boa parte deles acaba gastando muito para proteger ela. Então esse custo muitas vezes acaba sendo um freio de mão na rentabilidade da carteira. E o que eu busco, não só para mim como para os meus clientes, é que esse seguro saia de graça, que os próprios investimentos acabem pagando por esse seguro ao longo dos meses. E mesmo que você não queira rentabilizar a tua própria carteira, um seguro bem feito pode custar entre 1% até 3% ao ano, dependendo da agressividade da carteira. Eu, particularmente, rentabilizo minha carteira e acabo não pagando por esse seguro. Mas eu acho super barato esse custo para você conseguir dormir tranquilo, principalmente em um país que a renda fixa paga 15% ao ano. Usar parte mínima desse valor para proteger o teu patrimônio é, na minha visão, muito tranquilo e muito saudável. E aqui eu falo de proteção não só em relação a crash, mas também a desvalorização gradual da moeda. Toda essa gestão de risco é importante ser observada dentro de uma carteira de investimentos. Mas vamos lá, se você quer falar diretamente comigo para que eu avalie a tua carteira, eu deixei um formulário aqui embaixo na descrição. Preenche ele, é super rápido e em alguns dias eu já entro em contato com você e a gente marca de conversar. Mas vamos voltar aqui então. Falando nos dias de hoje. Hoje, como que está a situação financeira? O mercado está muito concentrado em algumas empresas. Elas são conhecidas como Magnificent Seven. É a Amazon, a Microsoft, a Alphabet, que é o Google, a Meta, Apple, Tesla e, claro, né, a Nvidia. Juntas, elas representam mais de 1/3 de todo o S&P 500 e todas elas estão numa corrida para dominar a inteligência artificial. E elas são tão importantes porque elas basicamente estão investindo bilhões de dólares nos próximos anos. E cada dólar que essas empresas investem financiam outras empresas por todo o mercado, desde fabricantes de chips até empresas de energia. E eu vou passar aqui um panorama de investimento dessas empresas. A Tesla são 5 bilhões de dólares nos próximos anos. A Apple, 10 bilhões. A Meta, 60 bilhões. O Google, né, a Alphabet, 75 bilhões. A Microsoft, 80 bilhões. E a Amazon, 100 bilhões de dólares. Isso é um total de 330 bilhões de dólares para elas investirem em apenas alguns meses ou anos. E todo esse dinheiro está sendo investido nessa construção da corrida por esse futuro. Mas todo esse gasto parece ser justamente o que está mantendo a economia americana viva nesse momento. Essa é a minha visão. Então a pergunta é, por quanto tempo a economia vai precisar depender disso? E por quanto tempo ela vai aguentar? Porque milhões de empregos podem ser transformados ou substituídos nos próximos anos. E além de entender se a economia vai aguentar, uma pergunta interessante é, de onde que vem todo esse dinheiro? Elas têm em caixa esse valor para ter esse CAPEX tão grande? E aí começa a complicar. E na minha visão, entram as particularidades que se assemelham com 2001. Alguns especialistas, como o Michael Burry, chamaram a atenção dessa situação.
E isso me deixou muito preocupado nos últimos meses. Então vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Existem empresas que projetam os chips, a gente está falando da NVIDIA, AMD, tem as empresas que compram esses chips, que, por exemplo, a OpenAI, né, a famosa empresa por trás do ChatGPT, ela é um exemplo dessas empresas que compram esses chips. E por trás disso, tem as empresas que compram chips, têm os seus próprios data centers e alugam o poder computacional desses chips, que esses chips geram, para as empresas de inteligência artificial. Um exemplo disso é a Oracle. Só que como essas empresas têm trabalhado, é que tem chamado a atenção. Para facilitar, eu vou falar um exemplo que aconteceu, né, nos últimos meses. A Microsoft financiou a OpenAI com quase 60 bilhões de dólares. Mas a OpenAI, ela devolveu esse dinheiro para a Microsoft para usar o poder computacional dos data centers da Microsoft. O balanço das duas empresas apareceu como se efetivamente tivesse passado esse fluxo financeiro entre as empresas. E basicamente não passou, foi um acordo. Eu dei um exemplo em outro vídeo, que é como se duas construtoras fizessem uma incorporação e elas comprassem parte dos apartamentos entre si, uma da outra, e no final o que aconteceu é que elas só trocaram de apartamentos e não efetivamente teve troca financeira entre elas. Mas pro público aparece que 50% dos apartamentos foram realmente vendidos, mas na prática não foram. Na contabilidade, aparece como se o apartamento realmente tivesse sido vendido, mas não tem nada de fluxo de caixa entrando para a empresa. Mas voltando aqui à IA, né, aquele exemplo que eu dei. Então a Microsoft pegou esse valor que teria recebido da OpenAI e comprou mais chips da NVIDIA para aumentar o poder computacional dela. Aí a OpenAI anuncia um acordo de 300 bilhões de dólares com a Oracle. Aí a Oracle se comprometeu a gastar bilhões para aumentar o poder computacional comprando chips. E a NVIDIA também daí concordou em investir 100 bilhões de dólares na OpenAI. Virou basicamente uma anarquia. A NVIDIA paga seus próprios clientes para comprar o seu produto. No final das contas, será que os clientes realmente queriam toda aquela quantidade de chips ou eles estavam inflando artificialmente a demanda por esses chips? A OpenAI já é avaliada em 500 bilhões de dólares, mas queima caixa todos os anos. E aqui eu começo a traçar o paralelo, porque assim como na época da internet, dos anos 2000, e que as empresas não geravam receita, os serviços financeiros de inteligência artificial não estão conseguindo fazer dinheiro minimamente para pagar o que utilizam de poder computacional. Será que algum dia eles vão conseguir? E essa é a pergunta de trilhões. Porque muitas empresas, como a Netflix, a Uber, cresceram com dinheiro barato sendo inflado no mercado até que eles conseguiram pegar tração. Só que a gente não tem o mesmo tempo que essas empresas tiveram, porque essas empresas tiveram décadas para que elas conseguissem tracionar o mercado delas. Agora a gente já está num limite operacional financeiro, não tem essa liquidez barata como tinha antigamente. Então, resumindo, será que a gente está vivendo a mesma situação dos anos 2000? Eu vou dar minha opinião. A gente está com avaliações estratosféricas. É normal já ver empresa valendo mais de 1 trilhão de dólares. Né? Tem empresa valendo quase 5 trilhões. As receitas delas continuam duvidosas. A demanda por produtos delas não é clara. Estão tirando empresas que já têm outro modelo de negócio. Por exemplo, a Google, que tem várias outras fontes de receita e uma delas é a inteligência artificial, essa sim é uma empresa lucrativa. Mas as empresas 100% focadas em inteligência artificial, eu não vejo como elas com possibilidade de tracionar a partir de agora. Então eu penso que a gente está no mesmo padrão que aquela época. Porém, quando que isso vai estourar, a gente não sabe, não tem como saber. Por isso que é importante a gente estar investido. Mas qual que é a melhor coisa a se fazer com o seu dinheiro nesse momento, na minha visão? Primeiro, eu vejo que a gente precisa estar investido, como eu falei. Eu falo disso em vários vídeos, mas não em tecnologia e inteligência artificial. Na minha visão, o que está valendo a pena comprar são commodities, que estão super desvalorizadas. E a segunda parte, como eu falei no início do vídeo, eu acho o mais importante de tudo é estar protegido.
Então lembre de clicar no link da descrição caso você não saiba como fazer essa proteção de forma eficiente. Bom, no mais é isso. Eu acredito que eu mostrei para vocês algumas das minhas opiniões sobre essa questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente está num momento super complicado. Eu não vou comparar gráficos ou índices, porque basicamente vários desses índices já extrapolaram os padrões seculares. Alguns índices que mostravam bolhas quando estava acima de 140%, como o Buffett Indicator, a gente já passou de 200, 210. Não adianta mais eu vir aqui e mostrar para vocês que o Buffett Indicator está 210%, 230%. Ele já extrapolou, não é mais viável comparar esses indicadores, porque eles já estão na estratosfera. E para quem acredita que está normal essa situação, essas pessoas, para mim, acima de tudo, são as pessoas que devem estar mais protegidas do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque se elas querem estar expostas nesses tipos de ativos, elas podem. Só que elas precisam estar protegidas contra um crash. Porque, com certeza, se tiver um crash, esses ativos que mais subiram são os ativos que mais vão cair. Então, eu acho super importante a gente estar estruturado e pensando em relação a isso. Você acreditando que a gente esteja numa bolha ou não, a gente vai passar por um crash nesse ano ou no ano que vem. Eu acredito que a gente está muito próximo disso acontecer. Eu vivo postando coisas no Twitter ou no Substack ou até aqui no YouTube mesmo, comparando alguns dados sobre várias áreas dos Estados Unidos. Como eu falei, o mercado imobiliário americano está super estressado, a gente está vendo problemas em várias situações, a gente tem problemáticas muito grandes também já em questões de dívida no cartão de crédito, que os americanos não estão conseguindo pagar. Enfim, eu acredito que a gente precisa parar e agir de forma adulta, olhando a situação, acreditando ou não que a gente está numa bolha. No final das contas, é importante a gente estar protegido. Por quê? Porque se a gente ganha, em média, 30%, 40% ao ano investindo nessas empresas de tecnologia, o que é gastar 1 ou 2% ao ano para estar protegido? Não é nada. Eu acredito que a gente está num momento muito interessante para começar a fazer esses seguros, essas proteções. Vários dos meus clientes já estão super protegidos e eu acredito que eles vão estar extremamente tranquilos quando acontecer o crash, que eles vão estar protegidos. Enfim, o que eu queria falar é isso, eu dei a minha visão sobre essa questão da inteligência artificial. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal também. Uma boa semana e ótimos estudos!